Lula indica ministro da Justiça Flávio Dino para vaga no Supremo Tribunal Federal e subprocurador Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Ex-assessor acusa deputado André Janones de exigir rachadinha. Parlamentar nega e classifica gravações como criminosas. Guerra no Oriente Médio, trégua entre Hamas e Israel prorrogada por mais 2 dias. E ainda hoje, ao vivo, uma entrevista aqui nos nossos estúdios com o deputado federal Cezinha de Madureira. O Brasil News, da Rede Brasil de televisão, está começando. A trégua na guerra entre Israel e Hamas será prolongada para mais 2 dias. 58 reféns em Gaza e 117 palestinos presos em Israel foram libertados desde a última sexta-feira. Bem perto de acabar o acordo entre Israel e Hamas, o país judeu pediu nesta segunda-feira a libertação de mais 50 reféns. Os israelenses ofereceram novas pausas na guerra que vão durar mais 2 dias e a soltura de mais palestinos. 58 reféns em Gaza e 117 palestinos presos em Israel foram libertados desde a última sexta-feira. Isa Jaabes estava presa desde 2015 por detonar um recipiente de gás que carregava no porta-malas do carro durante uma blitz em 2015, que feriu um policial. Sua condenação era de 11 anos. Tenho vergonha de abraçá-lo, porque ele se tornou um homem. Quando ele me diz mamãe, eu o tenho de volta como uma criança pequena aos meus olhos. Mayson Al-Jabli contou como era a rotina na prisão após o início do confronto. A administração penitenciária instaurou uma política de fome e sede. A nossa situação não era pior do que a dos prisioneiros de Gaza. Estávamos um pouco melhor, e a política deles na prisão era manter o prisioneiro vivo. A água que bebíamos da torneira era branca por causa do alto teor de cloro. No entanto, quando uma das presas adoeceu, os médicos não nos atenderam, mas apenas as enfermeiras. E o tratamento constante delas para nós era beber água. Também havia muita pouca comida para 80 mulheres prisioneiras. No final de semana, em nome do Papa Francisco, que estava em casa com uma leve gripe, o Monsenhor Paulo Braida, chefe de escritório da Secretaria de Estado, celebrou a trégua entre Israel e o Hamas. Vamos orar para que todos sejam libertados. Pensamos em suas famílias, que mais ajuda humanitária entre em Gaza e continue insistindo no diálogo. É o único caminho para ter paz. Quem não quer diálogo, não quer paz. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou a agenda internacional com viagens programadas ao Oriente Médio e Alemanha. De acordo com o Palácio do Planalto, o chefe do executivo deve desembarcar na Arábia Saudita nesta terça-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou as agendas internacionais. Serão as primeiras viagens de Lula desde a cirurgia realizada no quadril em setembro. No roteiro, ele vai visitar ao menos 4 países. São eles a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Alemanha. O principal compromisso é a participação na Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP28. Segundo o Palácio do Planalto, a previsão é de que Lula desembarque em Riad, na Arábia Saudita, nesta terça. Ele vai discutir investimentos de fundos dos países do Golfo Pérsico, grandes produtores de petróleo. Ainda na terça, o presidente tem uma audiência com o príncipe herdeiro do Reino Saudita, Mohammed bin Salman. O líder saudita é o mesmo que presenteou, em 2021, o então presidente Jair Bolsonaro com joias milionárias. As peças, avaliadas em 5 milhões de reais, foram trazidas ilegalmente ao Brasil. O caso é investigado pela Polícia Federal. Na quinta-feira, a agenda será em Doha, no Catar, onde o presidente deve participar de fórum com empresários, além de reunião com o emir do país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estará presente na comitiva brasileira. Na semana passada, Pacheco declarou que a viagem não afetaria na agenda de votações do Senado.
E o presidente Lula também anunciou nesta segunda-feira as indicações do ministro da Justiça, Flávio Dino, para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal e do procurador Paulo Gustavo Gonet Branco para comandar a Procuradoria-Geral da República. Quem tem mais informações é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. O Paulo Gonet vai para a Procuradoria por uma espécie de descarte de candidatos. O presidente Lula ouviu esse candidato, ouviu aquele outro, e no fim acabou ficando com a escolha de Paulo Gonet, que é apoiado pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Alexandre de Moraes. No caso do ministro Dino, o ministro Dino sofreu uma pedreira durante o primeiro ano do governo do presidente Lula e o fez em nome do presidente. Foi convocado várias vezes, dezenas de vezes, para comissões da Câmara, tentando desgastar o governo. Sofreu a oposição de bolsonaristas do Centrão e até do Fogo Amigo do Partido dos Trabalhadores, que queria o Messias, que é o advogado-geral da União, mas que é considerado por muitos, inclusive por ministros, por não ter ainda uma experiência, inclusive, jurídica de publicações na área do direito. Pois bem, rapidamente, o Paulo Gonet fez toda a sua carreira no Ministério Público. O Dino é um dos homens públicos mais bem preparados do Brasil, se não vejamos. Ele foi juiz, formou-se em advocacia, exerceu a profissão por algum tempo, prestou concurso para juiz, passou, foi juiz federal por alguns anos. Em um determinado momento da carreira, ele disse ao ex-presidente do Supremo, ex-ministro da Defesa e da Justiça do governo do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique, que ele queria entrar para a vida política e o ex-presidente disse, você está louco. Na verdade, Dino foi eleito e reeleito para a Câmara Federal, foi governador do Maranhão, agora ministro da Justiça, portanto, ele passou por todos os três poderes, ministro judiciário, legislativo, deputado federal, executivo, governador e ministro de Estado. A indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal será um dos assuntos que a gente vai focalizar aqui em nossa entrevista ao vivo, daqui a pouquinho, com o deputado federal Cezinho de Madureira, do PSD de São Paulo. Um assunto interessante nesta terça-feira, hein? Terça-feira movimentada em Brasília. Enquanto isso, o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, solicitou que os assessores de seu gabinete na Câmara dos Deputados destinassem uma parte de seus salários para custear suas despesas pessoais. A prática conhecida como rachadinha configura enriquecimento ilícito, dá ao patrimônio público, em frente ao patrimônio público, e pode resultar em ineligibilidade, de acordo com o que decide o Tribunal Federal Eleitoral. Vamos acompanhar a reportagem. Os áudios foram obtidos pelo portal Metrópolis. No conteúdo, o deputado André Janones disse que há algumas pessoas de seu gabinete, no caso seus assessores, que ele conversaria em particular, pois receberiam um salário a mais e, por isso, as mesmas iriam ajudá-lo a pagar as contas. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber. Na sequência, Janones ainda ressaltou que não seria legítimo os assessores ficarem com 100% de seus salários. O Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, líquido. Só que o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que foram em 2016. O parlamentar também destacou que se amanhã vier uma decisão da Justiça alegando que ele perdeu o mandato, ele não se entristeceria. O responsável pela gravação do áudio foi o assessor de Janones, o jornalista Cefas Luiz. O áudio em questão é de 2019 e foi feito logo após a primeira eleição do parlamentar.
O jornalista anunciou que entregará a gravação à Polícia Federal junto com outras evidências de possíveis irregularidades que teriam ocorrido no gabinete do deputado. Após o áudio viralizar, parlamentares de oposição se manifestaram, afirmando que irão levar o deputado mineiro ao Conselho de Ética da Câmara. Janones, por sua vez, se defendeu e afirmou que nunca recebeu nada de assessor e que também nunca praticou rachadinha. E a seguir, o mercado financeiro volta a reduzir a estimativa de inflação no Brasil para este ano. Ronaldinho Gaúcho comanda goleada em partida exibida ao vivo pela Rede Brasil de televisão. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.